Olá, eu sou a Lourdinha da Associação Espírita Lauro Machado. Então vamos para a nossa palestra de hoje. Então hoje nós vamos falar sobre o tema Confia no Cristo. E no meu texto explicativo eu coloquei assim: a nossa lição da palestra de hoje termina com uma indagação. Você confia no Cristo? Que é o título da lição Confia no Cristo, do livro Alguém Me Tocou, de José Carlo de Luca. Você consegue responder essa pergunta? E André Luiz pergunta se não confia no poder de Jesus, pois ele continua curando cegos, iluminando-nos o caminho, guiando-nos os passos. E a doutrina espírita nos ensina que Deus, nosso Criador e Pai eterno, nos ofereceu seu Filho para ser o nosso modelo e guia. E Paulo, em uma das suas cartas aos Hebreus, escreveu que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Que Jesus, de há mais de 2000 anos, não mudou. Ele é o mesmo e continua participando da história da nossa vida, pois o Cristo não morreu na cruz, ele se libertou e continua conosco até hoje e prosseguirá por toda a eternidade, participando ativamente da nossa caminhada, na medida da nossa abertura para Ele. Ou seja, Jesus não nos desampara, está sempre conosco. Mesmo às vezes a gente, não entende, desiste, Ele está sempre conosco. É essa abertura que nós temos que dar para Ele, que a gente entenda que Ele continua conosco. Jesus, ele nasceu e viveu da mesma forma que nós. Nos deixou um legado imenso de amor fraterno e lições maravilhosas através do seu Evangelho, que chamamos de Evangelho de Jesus, que precisamos estudar, entender e colocar em prática no nosso dia a dia, porque ele, Jesus, é o governador espiritual da Terra. Encontra-se aqui desde a formação do planeta, presidindo-o. Jesus é a autoridade superior máxima. Acima dele, Jesus, só Deus, Pai e Criador. Jesus Cristo é o Espírito escolhido por Deus para nos servir de guia e modelo. É a nossa bússola. Não vamos perder o rumo, porque Ele nos dá a direção certa a seguir. Por isso, não devemos dizer que estamos perdidos e sem conhecimento, porque Jesus esteve entre nós encarnados, ensinando as verdades espirituais e o amor sublime, e nos deixou seu legado, agora esclarecido e explicado pela doutrina espírita. Pois Jesus, quando chegou aqui na Terra, ele disse que não veio destruir a lei, mas fazê-la cumprir com amor, e mostrou-nos um Deus Pai amoroso, justo e bom. E como diretor planetário, guia e modelo da humanidade, encargo estes recebido das mãos de Deus, Jesus tem poder sobre a Terra e tem poder também sobre todos nós. Portanto, quem desejar tocar o Cristo
precisa fazê-lo com a confiança de que será amparado e conduzido por sua vontade, né? Como a gente diz na oração do Pai Nosso, seja feita a sua vontade. Então, pela vontade de Deus e Jesus. Quando confiamos no poder do Cristo, tocamos o seu coração, pois a confiança é a ponte poderosa que nos une a Jesus. O poder do Mestre Jesus é exercido pelo amor, e quando nos entregarmos ao amor, Jesus ele vai operar maravilhas em nós. Mas muitas vezes, porém, o sentimento da desconfiança apodera-se de nós e acabamos descrendo do poder e da força do nosso Mestre Jesus, quebrando essa ponte que nos liga a Ele, deixando a companhia do melhor amigo que poderíamos ter nessa jornada terrestre. Perdemos a confiança neste amigo porque ele não realiza os nossos desejos, as nossas vontades. Porém, o amigo sincero e leal não é aquele que nos aplaude quando erramos, nem aquele que oferece bebida alcoólica quando já estamos embriagados. Isso não é amigo, não é o verdadeiro amigo. E Jesus muitas vezes nos diz não, porque Ele nos ama, Ele é o nosso amigo, né? E o sim que a gente gostaríamos de ouvir, ele pode representar o derradeiro passo para o precipício de problemas ainda maiores. E a doutrina espírita nos ensina que devemos ter a fé raciocinada, que nos dá confiança e esclarecimento a fim de fazer a nossa reforma íntima, para poder usar melhor o nosso livre-arbítrio. Então eu vou dizer que eu entendi, né? Porque eu estudei, porque eu compreendi. Essa é a fé raciocinada. Eu tenho essa fé porque eu compreendi. Não é por medo, não é por ameaça, não é por nada. É porque eu entendi, eu estudei, eu refleti sobre os ensinamentos. Então eu tenho a fé raciocinada. E essa fé vai fazer com que eu me transforme, que eu faça a minha reforma íntima, trocando meus vícios, né? Minhas imperfeições por virtudes. Pois sabemos que Deus e Jesus não desampara nenhum de seus filhos, que Cristo ele continua iluminando nossos caminhos de diversos modos, colocando aos nossos lados anjos guardiões para nos proteger e inspirar a tomar boas resoluções. E envia periodicamente à Terra espíritos de maior evolução espiritual que com seus exemplos e testemunho nos mostram o caminho do bem e do amor, a fim de que nós também possamos trilhar esse caminho rumo à felicidade. Pois nós vivemos pedindo aos santos, aos bons espíritos, que nos ilumine. É justo pedir? Sim, é justo pedir. Mas também é justo considerar a necessidade que cada um tem para fazer brilhar a sua própria luz, né? Conforme Jesus aconselhou. Nós temos esse poder. Jesus disse que nós somos a luz, que podemos iluminar o nosso próprio caminho. Então a gente pode fazer brilhar a nossa própria luz, né? E a doutrina espírita nos diz que é através da caridade, da benevolência, da tolerância, da paciência e do amor, auxiliando ao próximo
como a ti mesmo. E Jesus continua curando, seja pelas mãos dos médicos da terra abnegados, seja pela ação dos espíritos de luz, que em seu nome nos favorecem a saúde. Quantas vezes, enquanto estamos em lugares diversos, como templos religiosos, natureza, um campo da natureza, ou até mesmo na nossa casa, somos visitados por mensageiros espirituais que atendem em nome de Jesus e são portadores de providências benéficas para a cura das nossas enfermidades. Providências que se tornariam mais frutíferas se fizéssemos da prece uma prática diária e constante. Ter o hábito de fazer prece. Então, daria mais êxito, se tornaria mais frutíferas essas curas, não é? Por isso que André Luiz, ele afirma que o Mestre Jesus, ele continua guiando os nossos passos e como guia espiritual da humanidade, Jesus simplesmente nos convida a segui-los, a percorrermos as estradas que ele percorreu, repetindo o convite feito há mais de 2000 anos. Vem e segue-me, disse Jesus. Pois o mundo nos oferece muitos caminhos e atalhos perigosos, que são vias onde a felicidade se insinua no começo, mas não se apresenta no final da jornada. São caminhos fáceis, basta satisfazer o orgulho e o egoísmo em detrimento da felicidade dos outros. Olha que triste, né? Mas a facilidade de caminhar nessa estrada, que é fácil, ela se contrasta com o sofrimento que nos causará ao longo desse percurso. E a doutrina espírita nos diz que o orgulho e o egoísmo são a chaga da humanidade. É isso que leva a perder, às vezes, uma vida cheia de bondade, de benevolência, às vezes por um simples demonstração de orgulho e egoísmo, nos faz perder. E nós devemos combatê-las, combater o egoísmo, o orgulho, para poder evoluir com qualidade. Pois o nosso guia, Jesus, nos fala da estrada do amor, que leva à felicidade. Ela é uma estrada mais difícil, sim, pois muitas vezes o amor implica em renúncias, em sacrifício, em esforço, Atitudes que hoje estão fora de moda, porque todo mundo quer ser feliz a qualquer preço, mesmo que esse preço seja a desgraça do outro, ou seja, do seu próximo. Olha que triste, não é? A estrada do bem, ela pede que ande com humildade, porque o orgulho impede a presença do amor. É um caminho que evoca desprendimento dos bens terrenos e transitórios em favor dos bens espirituais e eternos. Essa estrada é assim. Temos que ser humilde, não ter apegos nas coisas materiais e entender que precisamos evoluir com qualidade. E essa estrada também, ela exalta o perdão no lugar da vingança, que cultua a paz em prejuízo da guerra. É o caminho onde ninguém é feliz sozinho, pois a suprema felicidade é ser feliz com gente também feliz ao seu lado.
pois uma vez que se confia no guia e modelo, você vai segui-lo. E nesse mundo de prova e expiação, onde há muitos perigos para o nosso espírito frágil e inseguro, devido a nossas imperfeições, tomamos atalhos perigosos para a nossa real felicidade. Mas Jesus é o guia que nos levará de forma segura e feliz nessa viagem, que não é fácil, mas chegaremos ao destino da felicidade. Para que isso aconteça, precisamos estar dispostos, confiar e seguir o nosso modelo e guia, que é Jesus Cristo. E hoje, dia 8 de abril, sábado de Aleluia, é o dia que antecede a Páscoa, que no passado, lá na Antiguidade, tinha a tradicional malhação do Judas, ou queima de Judas, representando a morte de Judas Iscariotes, discípulos que teria traído Jesus, ele era um discípulo de Jesus e o traiu, e o entregou para Pilatos para ser julgado, como forma de puni-lo. Olha que quanta violência nessa representação. Mas graças a Deus e ao discernimento adquirido ao longo do tempo, com o passar do tempo, não tem mais essa tradicional malhação. E as nossas crianças não vão saber o que é isto. E a doutrina espírita explica que Judas, ele errou sim, como muitos outros apóstolos, discípulos de Jesus, também erraram. E nós erramos ainda hoje. E a fraqueza de Judas naquela época era a ganância. Assim como cada um de nós temos as nossas fraquezas. E vivemos num mundo de prova e expiação. Somos imperfeitos, podemos errar sim. Vamos errar. Por isso, Bezerra de Menezes, ele disse que Jesus ele escolheu 12 homens para ser os seus discípulos, e não 12 anjos. E nos estudos da doutrina espírita, explica que o objetivo de Judas, entregando Jesus, não era para crucificá-lo. Por isso, ao ver Jesus sendo preso e condenado, Judas se arrependeu. E, desesperado, foi devolver as 30 moedas e se suicidou. E o próprio Jesus Cristo perdoou a todos que o humilhou e pediram a sua morte. A gente sabe a saga de Jesus aqui nos seus últimos dias. Então ele perdoou dizendo assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Aí está uma das mais importantes lições de Jesus: o perdão. O perdão ele é o remédio, é o remédio santo. Devemos praticar o perdão, perdoar não só 7 vezes, como diz Jesus, mas 70 vezes 7, ou seja, incondicionalmente. Perdoar os nossos algozes, perdoar a nós mesmos, porque nós também nos prejudicamos muitas vezes. E Jesus pediu para que perdoássemos também os nossos inimigos. Olha que lição maravilhosa, perdoar. E deu-nos o seu exemplo, praticando o perdão para poder evoluir com qualidade, entendendo que todos somos filhos de Deus, somos aprendizes rumo à evolução espiritual. E aqui no final da lição tem uma prece muito bonita que eu vou ler para vocês. Ela diz assim: oração. Jesus, muitas vezes sinto-me perdido na vida, não sei que caminho tomar. Diante de tantos problemas que se amontou sobre mim, sinto-me desorientado e, em consequência, não estou andando na vida
porque não sei que rumo seguir. Mas hoje compreendi que você é o meu guia, o meu instrutor espiritual na vida. Sei que terei que andar com as minhas próprias pernas, mas sei também que você me mostra o caminho a seguir e o que fazer diante dos obstáculos que estão no meu caminho. Eu tenho consultado astros, as cartas, os sacerdotes, os médios, porém estou me esquecendo de consultar as diretrizes de vida que estão no seu Evangelho. Cristo Jesus, não estou mais perdido, embora vejo ainda distante da paz e da felicidade. Mas agora sei o que devo fazer e o caminho a trilhar. Sei que você é meu guia, meu mestre, meu amigo e estará comigo em cada trecho da minha caminhada. Quero cumprir a sua vontade, porque sei que ela é a melhor orientação para a minha vida. Que assim seja, graças a Deus. Então, finalizando então a nossa palestra, agradeço a todos, muito obrigado e tenham todos uma feliz Páscoa, né? Lembrando dessa reflexão e refletindo na renovação, na reforma íntima. Muito obrigado, fiquem com Deus.